Tira amanhã, desculpa. Se for melhor amanhã, não dá pra tirar. Eu ainda não tiraria o Nilmar externei essa opinião ontem, eu mantenho. Mas por que vão tirar o Nilmar? Não tá jogando nada. Olha, eu te dou 300, cara, eu não falei que eu vou tirar o Nilmar, Ribeiro. Calma. Tá meio acelerado. Eu tô falando a mesma coisa. Não briga por eu falar com a mesma coisa, entendeu? Eu até tô calmo. Algumas coisas acontecem. É que o Nilmar é o seguinte, Baldassi, o Nilmar tá sem ritmo de jogo. A gente vê que o Nilmar carece do melhor ritmo. Então, pra que nós vamos ter desculpa pro Nilmar, cara? Mas eu não posso tirar do time agora. Como é que eu vou tirar um jogador do time agora? Vale pro Sacha também, começou a temporada junto com ele. Ah, mas para aí, cara. Eu não vou comparar o Sacha com o Nilmar. Libera o cara mas em benefício prático, quem não, tá dando a resposta do Sacha agora é melhor, mas a grande questão, entre um e outro. Eu acho que a análise tem que partir do fato do Sacha estar se escalando. A questão é, quem que vai ter coragem de tirar o Sacha do time jogando dessa forma? E para tirar do time vai ter que ser ou o Nilmar, eu não concordo, mas ou o D'Alessandro. É isso aí. É um dos dois, porque o Vitinho também não pode sair do time. O João Batista Filho acompanhou o treino do Inter hoje pela manhã. Pode nos trazer mais informações aí. Fala, João. Não foi um treinamento coletivo, Chico. Foi um treinamento de posicionamento da bola aérea defensiva. Ele treinou um pouco a ofensiva também, mas principalmente defensiva. Aliás, é uma característica da Aguirre. Ele não coloca 11 jogadores em campo, raramente. Ele faz treinamentos por zona, por setores. Nesta atividade a gente percebeu, primeiro, o Alisson está de volta. Treinou normalmente, saiu um pouquinho mais cedo, mas está de volta. O Léo é o lateral direito titular. O Cláudio Vinck não treinou com os demais jogadores titulares. Na zaga tem uma mudança. O Alan Costa está ganhando a vaga do Paulão. E o time foi escalado desta maneira. Alisson, na direita Léo, a dupla de zaga com Hernando e Alan Costa, na esquerda o Fabrício. Os dois volantes, Nilton mais posicionado e Arangues um pouco à frente. Na direita D'Alessandro, centralizado Eduardo Sacha e na esquerda Vitinho. No ataque o Nilmar como comandante do ataque. Outra informação importante é que o Anderson ficou no time reserva. Aliás, nem no reserva. Ele treinou com bola com os demais jogadores que acabaram sobrando dessa equipe. Ele vai ficar no banco amanhã. E o detalhe do Anderson é que ontem, ao fazer esta atividade de ataque contra a defesa, como eu disse, ele gosta desta setorização, saiu o Nilton e entrou o Anderson. E aí ficava uma linha com 4 jogadores no meio campo, muito semelhante à usada por Sir Alex Ferguson no Manchester. D'Alessandro pela direita, Arangues acompanhando o D'Alessandro, Anderson ao lado do Vitinho na ponta esquerda. Ou seja, 4 jogadores posicionados em linha sem um primeiro volante definido. Chico. Nossa. Não, mas não foi propriamente um coletivo. Foi... Não, mas me dá um... Aí é algo parecido com a segunda linha do Peñarol. Peñarol jogava jogava com 2 linhas de 4 e ele botava 2 jogadores nos lados do campo, com velocidade, com chegada à frente e jogava em 2 linhas. Mas aí ficaria protegido, mais... né? Mas fica Bom, eu acho um perigo isso aí. Eu também. O primeiro time que ele deu é bem plausível, mas não tem o Anderson. É que a gente está imaginando o Anderson no time e alguém vai ter que sair. Sobre a discussão sobre a presença do Nilton, e as pessoas confundem, tu prega futebol moderno e está pedindo um volantão. Não é que eu esteja pedindo um volantão, é que eu acho que tu vai ter que abrir o meio-campo do Inter, especialmente por jogadores leves que tu tem pra frente, pelo menos 3, o Vitinho, o Sacha e o Nilmar, o D'Alessandro também é leve, tu vai ter que abrir o meio-campo com um jogador com mais capacidade de presença física e de formação de marcação, que não vai ser o Anderson também. Tá complicado formar esse time do Inter. Tá bem complicado. Roberto Gabal. Eu acho que não tá complicado. Sinceramente, eu acho que não tá complicado. Não? Não tá complicado. Eu tiraria o Sacha. Eu não consigo ter essa convicção. Agora, há quem defenda que tenha que sair o D'Alessandro. E não há nenhuma provocação. Eu defendo. Eu abri esse espaço de novo na interatividade da Rádio Bandeirantes. E isso me chamou a atenção de novo, ontem pela manhã. Quem deveria, de fato, sair do time do Internacional 100% a saída do D'Alessandro? E assim, eu vou te dizer por que isso é descabido. Isso é descabido porque o D'Alessandro, nesta formação, tu pega qualquer time moderno, de movimentação moderna de meio para frente, ele tem pelo menos em uma figura uma capacidade maior de armação. Não precisa ser necessariamente um antigo meio armador. A grande seleção da Alemanha, que nós citamos, ela tinha o Ozil, que é isso. Mesmo com os outros jogadores de muita movimentação. Tu não pode abrir mão de um jogador como o D'Alessandro numa formação que tem o Vitinho, o Nilmar, o Sacha e o Anderson, porque o teu time fica acéfalo, o teu time fica sem cérebro. É isso aí. Tu precisa do cérebro. Sim, porque eles correm e não tem alguém que pare
que o Ribeiro exatamente. considera ruim, Que tranque eu não a acho, rua. que cadencie o jogo e veja o Os companheiro grandes melhor momentos posicionado. do Internacional com o D'Alessandro foram os momentos em que o D'Alessandro tinha soluções de velocidade ao seu lado e ele distribuía jogo. É isso aí. Agora é o ideal. Agora, se teve algum momento que o D'Alessandro não poderia sair do time, é agora. Eu também estou contigo nessa, Baldasso. Roberto. Bom, o Gabriel Silva, ele discorda, ele diz que quem tem que sair do time é o D'Alessandro. Em relação aos adversários do Inter, Aline Walter, o time que quer ser campeão não tem que escolher adversário e se não arrumar a marcação do time, tanto faz, vai perder para qualquer um. O Francisco Nolasco, Morelia, não tem altitude. O Israel Paiva, The Strongest, é mais fraco tecnicamente. E o Peninha, Curati, tanto faz. Olha só, vamos falar sobre o Douglas Grolli, que Vai, está como é sendo difícil, repassado Grolli. para o Cruzeiro por conta de uma dívida que o Grêmio tem com o Clube Mineiro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O Grêmio tem algum clube que não tem dívida? Quem não entende nada de futebol? Nós ou os dirigentes do Cruzeiro que estão querendo o Grolli? Cara, eu vou dizer o seguinte pra ti. Nesse caso, que bom que ele vai pro Cruzeiro. O Douglas Pois é, mas lá Grolli- eles não entendem nada de futebol. Eu não sei se é que ele cara. entende nada, ele é um jogador de grupo. Ele é um jogador de grupo, ele é uma alternativa. Eu não acho errado o Cruzeiro contratar. Por que ele não é aproveitado no Grêmio? Porque no Grêmio não dá, O Chico. Grêmio tem o não espaço Eraso. pra ele. O Grêmio tem o Eraso. Douglas Grolli é o Baidec para mim. É um jogador de muita capacidade física e pouca capacidade técnica. Uma hora tu vai precisar de um jogador Mas é assim. muito jovem também, né? Claro que é muito jovem. Outra coisa, tem 20 e poucos anos. o Douglas Grolli teve problemas no Grêmio, inclusive de ordem particular, pessoal e psicológica. Ele teve alguns problemas que o Grêmio teve que resolver. Ele andou numa fase meio... Perdeu o contato com a torre. Então o Grêmio teve que A administrar isso. Chapecoense fez uma briga para ficar com ele lá e agora está sendo repassado ao Cruzeiro aí. Ele tem Mas 25 qual é a anos. dívida que o Grêmio tem com o Cruzeiro? Pois é, a notícia Uma é questão que relacionada ao Marcelo Moreno. É que o Grêmio não teria pago direitos de imagem do Marcelo Moreno enquanto ele esteve lá. Só que me estranha, Não, é a porque... dívida com o Moreno, não é com o Cruzeiro. Aí é que tá, mas é que o Cruzeiro teria pago. Por que o Cruzeiro iria pagar uma dívida que seria do Grêmio? Isso que me soa Ele estranho. não tem nada com o Kleber ainda, o Cruzeiro? Não. Tem certeza Não, que ele ele era tá todo do negociação? Dinamo de Kiev quando o Grêmio... Sim. O Kleber que já jogou no Cruzeiro e aliás, Como foi que bem não? no Cruzeiro. Não, o Palmeiras está ganhando dinheiro com o Kleber. O Não primeiro era jogo, coisa me do lembro do Cruzeiro. primeiro jogo. O Palmeiras ganhou. Kleber. Primeiro jogo do Kleber no Cruzeiro, acho que foi contra o Estudiantes de La Plata. Esse jogo foi no Mineirão, o Kleber fez 2 gols e foi expulso. Esse é o Kleber. Aliás, na sequência a gente vai falar do Kleber e você vai entender um pouquinho por que o Kleber não está sendo aproveitado no Grêmio. O Internacional, não sei se está tentando, né, mas foi oferecido o atacante André, ex-Atlético Mineiro e ex-Santos. E eu O André que confesso- teve uma grande fase no Santos Essa aí. desse time. Aliás, aí, o do Neymar. André jogou, eu não me canso de dizer, no último time que me deu prazer de ver jogar. Sim. Tá? E- Só que, infelizmente, a realidade a realidade apareceu O André- quando esse time acabou. O André, não joga nada. o André foi um jogador como outros daquele grande time do Santos que se locupletou com a qualidade do Nilmar. Teve bons do parceiros, Neymar. claro. Teve bons parceiros, especialmente o Neymar. Ganso jogando muito. Neymar consagrou todo mundo naquele ano. No O André Galo- nunca mais, não só nunca mais conseguiu jogar, como é um jogador que tem sérias críticas por onde passou de comportamento extra-campo. isso aí. Tá, Foi afastado do Galo por E além isso. disso, seguinte, e foi pro Atlético Mineiro fora de forma. Sim. Para um jogador jovem, para um cara da idade dele, é algo inaceitável. Eu acho uma aposta muito arriscada. Não, tem uma foto na rede social que virou meme dele desacordado. numa casa Desacordado de noturna. tanto beber. Uma casa noturna. É isso aí. Olha o Ganso como jogava. Impressionante, né? Ah, o Ganso ainda essa joga, fase, mas Não, essa mas fase não 2010 do Ganso Foi pênalti aquela jogada ali. Pô. espetacular. Esse time do Santos que foi o protagonista do grande erro do Dunga naquela seleção de 2010 da Copa. Ele não ter Exatamente. levado o Ganso e o Neymar. Não foi erro do Dunga, não. Foi erro, sim. Isso Isso foi mesmo para comprova- levar para grupo. Isso foi Ribeiro. comprovado na Copa América seguinte, onde os dois fracassaram por falta de personalidade e maturidade. Sabe por quê? Porque eles Mas não porque tiveram eles foram a... protagonistas, não eram para ser protagonistas em eles 2010. não tiveram a... Tinha que ter estado no grupo. O Dunga levou o Kaká machucado e não tinha um reserva pro Kaká, que deveria ser o Ganso. Não, e o Elano, que virou o principal jogador, ficou de fora do jogo contra a Holanda isso e aí. ele não tinha reposição. Eu, sinceramente, eu não contrataria o André. E eu até recebi uma informação, tá fora. eu não tenho o nome do jogador. O que houve, Dudu? Não, eu estaria fora dos planos. Ah, sim. O Internacional está observando um jogador de fora do país também, um argentino. É mesmo? É uma informação que eu recebi. Nessa posição? Estou tentando descobrir quem é o jogador. Nessa posição de atacante. O Inter está buscando Eu tenho uma medo disso. alternativa, me parece, uma alternativa para o ataque, por não estar contando muito com o Rafael Moura. Me parece clara essa O situação. Rafael, gente, o Rafael Moura pode ser impressão, tá?
porque no ano passado ele estava bem fininho. Não, eu o Rafael flagrei Moura isso no pareceu jogo. gordo. No jogo contra o... Qual foi o jogo? Mas ele é corpulento, né? Não, mas ele estava muito contra o pesado. Novo Hamburgo? Jogo contra o Novo Hamburgo ele Eu estava achei muito isso. pesado. Ele foi titular? Não, Foi. Não, jogo contra o Lajadense ele foi titular. Não, Novo Hamburgo ele foi. Novo começou. Hamburgo ele jogou. Ele começou como titular e me pareceu pesadíssimo. O Inter também se cogitou aí que pudesse contratar o volante Petrus do Corinthians. Esse sim. Que não foi relacionado na partida de estreia, na pré-Libertadores, contra o Once Caldas pelo Corinthians, sobrou do banco, inclusive. E se imaginou que o Tite tivesse outras opções ali, o Ralf, repatriou o Christian, estava apostando no Danilo também, porque o Petrus pode fazer uma função mais à frente. Só que tem um probleminha. Vou mostrar o regulamento da competição, da Libertadores, que diz o seguinte, que se um jogador, no artigo 10.9 ali, se um jogador ele não pode ser inscrito por mais de um clube na mesma competição, na mesma edição da Libertadores, do torneio. Ou seja, não significa se ele entrou em campo ou não. Ele já foi inscrito pelo Corinthians na Libertadores, ele não pode jogar a Libertadores pelo E Internacional. ele estava inscrito normalmente. Ele estava inscrito. Bom, então não é um pelo Corinthians. probleminha, né? É um problemão. Pequeno problema, né? Esse é um cara que resolveria o problema do início da marcação no meio campo do Inter. Jogador muito interessante. Mas ele bom é jogador. segundo, né? Não, mas ele Segundo, pode abrir terceiro. mas ele pode abrir meio campo. Tu acha? Pode. Eu acho que ele rende Tem mais muita como qualidade para chegar na frente. Ele rende mais como segundo, mas tu consegue abrir meio campo com ele. Tu consegue abrir. A formação que o Inter tem, os jogadores de tanta movimentação, tu conseguiria fazer isso. Ele resolveria os problemas. Mas diante disso, esquece. Não, né? e eu achei que o Tite realmente não contasse com ele, só que ele foi titular no jogo, no Mas clássico de domingo. O que aconteceu com ele lá? Não sei. Jogando o que ele joga, ele é muito bom jogador, cara. Eu também acho. Teve- é que o Corinthians repatriou o Christian, que até não está jogando. Ele teve um Tem desentendimento. Ralf, Tem o Ralf, Christian, né? tem o Elias. Parece que ele teve um desentendimento lá e já Ele é um teve pra jogador sair meio antes. epidérmico, É. Pra né? tu ter Epiderme. uma ideia. Louco, tu quer dizer? Pra ter, Louco. Temperamental. pra tu ter uma ideia da qualidade do grupo do Corinthians, né? Abrindo mão do Petrus, que aqui cairia como uma luva. Impressionante. Vou dar um pouco mais do torcedor aí, Roberto. Vamos lá, sobre o atacante André. O Francisco, não, ele não é jogador que a torcida queira, não faria bem para o grupo. O Fernando Alves Espinosa, precisamos de zagueiro e lateral. O atacante tem demais, é só fazer jogar. O Gilney Santos, não, menos dancinhas e mais futebol. E o Israel Paiva seria bom sim, ele nunca foi ruim e é jovem ainda. Faz muitos gols. Se o He-Man sair, tem que trazê-lo sim. Ele é jovem, mas ele é irregular. O André, a trajetória do André mostra que ele é um jogador irregular. E isso é Ser preocupante. jovem é bom, mas não é tudo. Na lateral esquerdo, ninguém cogita pro Inter. Não, Fabrício, cara. Então, o melhor jogador do Inter é o lateral esquerdo. Essa ficou na história. Fabrício, né? Antes da reunião, a gente tem essa imagem aí, Paulinho. Opa. Paulinho está separando para a gente o site da Comebol com a inscrição do Petrus no Corinthians. Número 19, Já era. 25 anos, 1,82, 78 quilos e tal. Está inscrito realmente, está confirmado que o Petrus está inscrito pelo Corinthians. Então, possivelmente isso mele qualquer tentativa, se é que ela existia, do Inter contratar esse jogador. Ontem a gente falou aqui sobre a possibilidade do Grenal do dia 1º de março ter torcida mista num setor do estádio. Pois bem, a Brigada Militar sinalizou como positiva essa ideia. Falta ainda reuniões com a EPTC, com a Federação Gaúcha de Futebol e com o próprio Grêmio. Mas a ideia é que não apenas a torcida mista, com um sócio colorado garantindo lugar no clássico e podendo convidar um amigo gremista, mas que também o caminho do gol seja reeditado, algo que deu tão certo na Copa do Mundo. Evidentemente que num outro clima, num outro ambiente, num outro momento. É uma coisa de cada vez, cara. O caminho do gol é pra depois. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu com perdão, já pedindo perdão para os Que telespectadores. saudade da Copa do Mundo. Né? Perdão pela minha postura antipática que eu quero colocar aqui para vocês. Eu gostaria muito que todas essas reuniões que estão sendo feitas aproveitassem, já que há disponibilidade para que todos sentem em uma mesa, para a gente discutir punições mais severas, proibições de retorno ao estádio àqueles que promovem baderna. Essas ações, elas são bonitinhas, são legais, mas o efeito prático é zero. Eu não sei se eu o não efeito concordo. prático é zero, Eu não Baldasso. concordo. Aliás, Ela tem eu que ser acho- feita. Todos os testes têm que ser feitos. Eu vou dizer uma coisa, cara. É desagradável um jogo de futebol com torcida única. É desagradável. Não é isso. Baldasso, tu não pode dizer isso. E eu te admiro muito por isso, Baldasso. Eu não posso dizer, vamos ver. Porque tu é o primeiro cara a dizer o seguinte: Ribeiro, nós vamos ficar conformados então com isso.